Os autores da série Deixados para Trás, aquela série totalmente pré-tribulacionista, que mostra as pessoas simplesmente sumindo da Terra. E logo após isso, afirmam também que o anticristo seria assassinado e então ressuscitado dos mortos. Existe uma base bíblica para esta suposição, mas acho que é bem menos provável que seja válida, porque a suposição é baseada em Apocalipse 13, de 1 a 3, que diz assim: Olá, queridos, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito neste canal, este é o momento que você pode se inscrever, ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Também já deixa o seu like desde o início para que esse vídeo esteja ranqueado lá em cima e mais pessoas possam assistir assim como você. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfemas. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra maravilhou-se, seguindo a besta. Onde João diz que viu uma besta subindo do mar, ou seja, o anticristo surgindo entre as nações gentias, ele então acrescenta que a besta tinha 10 chifres com coroas e 7 cabeças, e que uma de suas cabeças havia sido morta e a ferida fatal havia sido curada. Esta é, obviamente, uma imagem simbólica e, penso eu e suponho, que se refere a reinos ao invés de uma pessoa. Em Apocalipse 12, versículo 3, lemos assim: Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Satanás é retratado como um dragão com 7 cabeças coroadas e 10 chifres. Em Apocalipse 13, no versículo 1, o anticristo é retratado como uma besta com 7 cabeças e 10 chifres coroados. As cabeças de Satanás são coroadas porque representam os 7 grandes impérios mundiais que ele controlou. Os 10 chifres do anticristo são coroados porque representam os 10 reinos que ele controlará inicialmente. Uma pista para esta identidade das 7 cabeças está localizada em Apocalipse 17, a partir do versículo 9, que diz assim: Aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede do 7 e caminha para destruição. Portanto, onde a imagem das 7 montanhas é usada para se referir aos grandes reinos do mundo, somos informados de que na época em que João estava escrevendo, por volta de 95 depois de Cristo, 5 já haviam caído. Um é e o outro ainda não veio. Isso significaria que os reinos passados na ordem seriam Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia e Grécia. O reino atual era Roma. O que ainda está por vir seria o reino do anticristo, que será baseado inicialmente
inicialmente no controle de 10 reinos, mas se expandirá em um império mundial que será o 8º e último dos reinos mundiais gentios. Satanás, embora derrotado, ele sempre quis imitar a Deus. O dragão quis ser igual a Deus numa tentativa de imitar a Deus Pai. A besta que surge do mar, dentre os gentios, o sistema do anticristo, é o que a besta representa, tentará imitar Jesus Cristo. Como o Filho encarnou-se, morreu e ressuscitou. O anticristo será uma espécie de encarnação de Satanás, que passará por uma experiência de morte e uma suposta ressurreição, uma fantasia, como é óbvio. A besta que surge da terra, o falso profeta, levará os homens a adorarem a primeira besta numa tentativa de imitar o Espírito Santo, que leva os homens a adorarem a Cristo Jesus. Já a grande meretriz, a Babilônia, o símbolo da falsa igreja, de tudo que é corrompido aqui na terra, é uma imitação da mulher celestial, a noiva do Cordeiro, a igreja fiel. Então, qual será o tempo para a aparição do anticristo? Embora um mistério da iniquidade já esteja operando em nosso meio, como podemos ler em 2 Tessalonicenses 2, versículo 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O anticristo, como pessoa que encarnará o poder de Satanás e todos os reinos ímpios, emergirá num breve tempo do fim. Quando vier a apostasia, como podemos ler em 2 Tessalonicenses 2,3, ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Quando o anticristo se acender, ele virá em meio a 10 chifres, o sistema da besta. E o anticristo, o pequeno chifre, se erguerá derrubando 3 chifres, ou seja, derrubando 3 reinos já existentes, como lemos em Daniel 7. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Também podemos entender que o anticristo, esse chifre pequeno, após a apostasia, quando ele virá, se colocando dentro do templo, se assentando como se fosse um Deus, podemos aqui ter um modo simbólico também, como o nosso corpo sendo templo do Espírito Santo, mas de maneira nenhuma podemos abdicar da ideia de um templo físico, onde ele estará sentando como rei para ser adorado. Mas vamos partir da ideia de que ele estará assentado dentro de cada coração humano, dentro do templo de cada um que permitir que ele seja adorado, ao invés de Deus Pai ser adorado dentro dos corações, dentro do templo humano de cada um, os nossos corpos, os nossos corações. E ele, após a apostasia, fará uma aliança
com muitos, ou seja, para fazer uma aliança, para fazer um casamento, precisa haver harmonia, precisa haver aceitação de ambas as partes. Portanto, se a palavra de Deus diz que ele fará aliança com muitos, significa que ele terá paz com muitos, que ele terá um momento de paz com muitos, onde ele será muito aceito para fazer essa aliança. Ele será visto como alguém que trará benefícios diante desta aliança. Daniel 9:27, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Portanto, aqui fica claro que ele virá, ele fará uma aliança com muitos e ele fará cessar este sacrifício no meio da semana, a oferta de manjares sobre a asa das abominações. Aí ele vem como assolador e aí ele tem um tempo pré-determinado para ser destruído. Portanto, eu te encorajo a olhar com olhos proféticos para toda a simbologia do anticristo, do sistema da besta, do falso profeta, dos tempos da grande tribulação que nós viveremos, que nós passaremos, e entender que existe pouco tempo no futuro para que Satanás possa encarnar em forma humana em reinos, em países, em governos, onde ele estará dominando esse final dos tempos. Hoje nós estamos vivendo o tempo das dores de parto. É um tempo onde haverá um refinamento, onde a igreja precisa entender aonde deve estar posicionada. Nós temos alertado aqui sobre alguns sonhos de profetas e talvez você não seja o tipo de crente que goste de seguir. Eu também não sou, mas acho importante nós estarmos cientes de que Deus usa pessoas também. Mesmo que saibamos que precisamos em tudo estarmos analisando com base bíblica. Não é qualquer profecia que pode ser dita e dizer que vem de Deus. Ela precisa estar dentro da palavra de Deus. Ela precisa significar um alerta para a igreja, um anúncio da palavra de Deus ou um consolo do povo de Deus. Então, se a profecia estiver dentro dessas três características, podemos analisá-la como uma profecia que vem para nós, para a igreja de Deus, para a noiva de Cristo, aquela que o Senhor Jesus anseia, que esteja se arrependendo e se voltando para Ele. Portanto, é você que Deus está chamando, é você que Deus está aqui buscando. O Evangelho será pregado a toda criatura. Como? Provavelmente através de toda a tecnologia que nós temos ao nosso dispor hoje em dia. Tudo isso pode ser usado para mal ou para bem. A televisão pode ser usada para mal ou para bem. O celular para mal ou para bem. Redes sociais para mal ou para bem. Porque nas mãos de Deus, até aquilo que Satanás pode utilizar para mal, Deus pode transformar para utilizar para bem. Então mantenha os seus ouvidos e olhos bem abertos, porque Deus pode utilizar diversas maneiras para falar conosco, para falar com você. E talvez você tenha um ministério que você ainda não saiba. Ele pode ser pequeno, pode ser apenas para a sua família ser salva e ser alerta de tudo que está por vir. Mas pode ser que você tenha um ministério para falar nas redes sociais para milhões e multidões de pessoas. Deus pode te usar para o que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Não significa se até hoje você nunca foi usado, Deus não possa pegar você e utilizá-lo para fazer a tua vontade. Neste tempo dos fins, Deus está buscando verdadeiros adoradores mais do que nunca, que o adorem em espírito e em verdade, não apenas com palavras, mas com uma vida bem vivida, uma vida onde, mesmo que você peque, porque todos somos pecadores, você busca o Espírito Santo
te filtrar todos os dias. Se você é um diamante bruto e ainda está cheio de sujeira ao seu redor, como um dia eu estive, eu espero que você entenda que mesmo assim Deus quer te limpar e te purificar. E talvez o tempo da purificação seja difícil para você, como nós estamos vivendo agora. O tempo de toda esta pandemia, para muitos da igreja, foi muito difícil. E não só os da igreja, foi um tempo de filtrar o joio do trigo. Foi um tempo de realmente a igreja entender que nós estamos aqui não apenas para participarmos de cultos. Não, Deus está procurando o que está dentro do seu coração. O que você tem feito? Quem tem sido você fora e dentro da sua casa? Quem tem sido você às vistas das pessoas e longe de todos, no oculto onde só Deus te vê? Sabe aquele segredinho que talvez você guarde lá no profundo do seu ser? Então, Deus está vendo. Ele é o único que pode nos enxergar por dentro. Então, entregue a Ele os seus segredinhos. Abra a porta daquele quarto que ainda está fechado com toda a sujeira da sua vida. E dessa maneira, Ele vai poder sim limpar este quarto e te mostrar que existe uma solução para você. Porque dessa maneira, você estará atento para o que está por vir. Ou você quer ir para o lago do fogo? Acredito que não. Se você conhecer o que é realmente o inferno, talvez você entenda que todos da terra, todos, até a pessoa que parece ser a mais má, se ela soubesse realmente o que ela vai passar depois, sofrendo eternamente, acredito eu que ela mudaria de opinião e buscaria ao único Deus, Senhor e Salvador. O nosso Senhor está de portas abertas, esperando a sua vinda. Ele está ansiando para que você mude de ideia hoje e para que você o busque. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te entrego cada um desses ouvintes, dos viajantes da Palavra de Deus que acompanham este canal e todos os outros que têm buscado, Senhor, acessar canais da Tua Palavra de Deus. Eu peço por todos os canais que têm divulgado, Senhor, a Tua vontade, que a Sua vontade possa ser dita aqui nesta plataforma. Dá-nos estratégias, Senhor. Eu entrego a vida de cada um dos que estão aqui neste momento. Senhor, nos dá a Tua direção e que possamos ser reflexo da Tua bondade, misericórdia, da Tua graça e da Tua paz nessa terra. Nós estamos prontos para tudo que está por vir. Prepara-nos, Deus. Estamos aqui como boca de Deus nesta geração. Amém. Deus abençoe, querido.